Sabe, a gente tem falado aqui, o título dessa série é Certeza e Confiança, mesmo diante das maiores crises. A cada quinta-feira, um dos pastores da Nova tem pregado aqui. Hoje, por um acaso, até seria o pastor Bené, mas como ele não pôde estar, ele me telefonou, pediu para que eu o substituísse, para que eu pregasse para ele. E a gente tem dado uma sequência, botando aqui pontos que são práticos, para você colocar em prática. Meu conselho para você é que você não somente venha ao culto, ouça a mensagem de quinta-feira, mas que você torne a ouvir. Essa mensagem ela fica gravada, ela fica registrada, ela está lá no site da Nova, é só você entrar, novaigreja.com, ou se você já tem no seu celular o aplicativo da Nova. Se você não tem, é fácil, é só você baixar, entra na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo da Nova e lá você vai ter todas as mensagens que a gente prega aqui no domingo, nas quintas-feiras, está tudo lá em forma de áudio, podcast, está tudo em forma de vídeo, tem os slides, tem tudo para você ver e rever. E é importante que você veja, mas que você também reveja, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Aquilo que você ouve uma única vez, dificilmente você retém. Mas aquilo que você ouve uma, duas, três, 4, 5 vezes, começa a criar raízes dentro de você. E a promessa de Jesus foi, se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vocês vão receber. Deixa eu lembrar para você aqui, alguns pontos que a gente já viu. Alguns pontos que a gente precisa se lembrar no momento da crise. Num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia, em que as notícias do dia a dia, quando você liga o rádio no seu carro, quando você liga a televisão na sua casa e você assiste um jornal, você ouve o jornal no rádio, o que você ouve é tristeza, é morte, é número de infectados, número de mortos, e na Itália, na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil, uma segunda onda, e etc e tal. E a tendência da nossa carne, quando a gente escuta essas notícias, é que nós saiamos de um estado de alguém que está se prevenindo, de alguém que está andando em prudência, e a gente sai de um estado de prudência e prevenção, e a nossa carne tenta nos levar para um estado de medo. E aonde o medo entra, a fé não tem espaço para agir. A força oposta à fé não é a dúvida, a força oposta à fé não é a incredulidade, a força oposta à fé é o medo. E a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de medo, de temor. Não tem dado para nós um espírito de medo. Ele tem dado para nós o espírito de ousadia. Esse é o espírito que habita em nós. Esse é o espírito que habita em mim e habita em você. Se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo que habita em você é espírito de ousadia. Deixa eu lembrar você alguns pontos que a gente já falou aqui em semanas anteriores. Primeira coisa, eu preciso estar ligado no fato de que o justo viverá pela fé. A Bíblia fala 4 vezes, uma no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, e 3 outras vezes no Novo Testamento, que o justo, aquele que for justificado em Cristo, viverá pela fé. Não pelos recursos materiais que ele tem ou deixa de ter, não por aquilo que ele sente ou deixa de sentir, não por aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, não por aquilo que a economia está ou deixa de estar, mas pela fé. O justo viverá pela fé. Se você for justificado aqui, diga amém. Se você for justificado, meu irmão, você foi chamado para viver pela fé. Então você não tem que se deixar levar pelas notícias que você ouve, que trazem desânimo, que podem trazer desespero, que podem trazer um medo. Em segundo lugar, eu preciso aprender a reconhecer a fonte dos problemas. E a fonte dos problemas na vida de um cristão é o diabo, é Satanás, é o inferno. Deus não envia problemas para os seus filhos. Vou repetir para você. Deus não envia problemas para os seus filhos. Esse conceito é um conceito religioso que flui de uma mente que não conhece a nova aliança. Ah não, Deus manda problemas e lutas para você aprender a orar.
Deus te manda tribulação para você ler mais a Bíblia, para você buscar mais comunhão, para você buscar a face do Senhor. Então Deus te bota no problema, na tribulação, para você aprender uma lição. Deus não é assim. Deus, Ele é um Deus que nos tira do problema, Ele não é o Deus que nos põe no problema. Amém? Ele não é o Deus que nos joga num leito de enfermidade, Ele é o Deus que nos cura. Ele não é o Deus que nos joga na falência e na miséria, Ele é o Deus que nos faz prosperar. Amém? Então é preciso me conscientizar da fonte dos problemas e me firmar em convicções corretas sobre Deus e a vontade dEle, a sua vontade para a minha vida. Em terceiro lugar, nós dissemos aqui que você precisa se firmar nas promessas de Deus, porque elas são a base da sua fé. O justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé na palavra, fé nas promessas. Então eu preciso ir à palavra, eu preciso ter o hábito de abrir a Bíblia, buscar as promessas, garimpar as promessas, sublinhar as promessas, meditar nas promessas e crer nas promessas, me firmar nas promessas, porque elas são a base da minha fé, da minha e da sua fé. Em quarto lugar, nós dissemos aqui que eu preciso saber aprender a lidar com a questão do pecado. Existem dois extremos, e eu não posso me permitir cair em nenhum desses dois. O primeiro deles é subestimar o pecado. Achar que o pecado não tem problema, que não existe, que é bobeira, que não tem nada. Eu já ouvi uma vez um pastor dizendo isso. Não, você pode pecar à vontade porque o pecado é só a carne, o espírito já está salvo. ou ilusão, ou mentira. Você não pode subestimar o pecado é destrutivo. O pecado causa destruição de famílias, destrói saúde, destrói finanças. Ele vem e arrebenta. Mas esse é um extremo. Qual é o outro extremo? É superestimar o pecado. E aí a pessoa começa a andar de paranoia que tudo é pecado. Ela não pode olhar para o lado que já acha que está pecando. Eu não posso subestimar, mas também não devo superestimar. Nem subestimar, nem superestimar. Eu preciso saber dar o valor certo para o pecado. E a coisa mais importante de alguém que é salvo em relação ao pecado é saber que em Cristo, eu e você não somos mais escravos do pecado. Amém? Nós somos agora servos da graça. Amém? Eu não estou mais escravizado ao pecado. Pastor, mas como é que eu faço para vencer o pecado? Meu irmão, o pecado já foi vencido. Na cruz do Calvário o pecado foi vencido. O que você tem que fazer agora não é lutar contra o pecado. É o que Paulo diz lá em Romanos 6. Considerem-se mortos para o pecado. Alguém já viu um morto brigando? Já foi a um velório e o morto se levantou para brigar com alguém? Pode entrar alguém e xingar o morto. O que o morto faz? Nada. Por que ele não faz nada? Porque está morto. Se xingar a mãe do morto, xingar a mãe, pastor, aí a coisa pega. Mamãe não. Não, se xingar a mãe do morto, o que o morto faz? Por que não faz? Porque está morto. Considerem-se mortos para o pecado. Então foca o teu olhar em Jesus. Não subestima o pecado, mas não superestima o pecado. Olha para Jesus, foca em Jesus e Ele te fortalecerá para não pecar. Amém? Em quinto lugar, ou seja, na semana passada, pastor Jorge Monteiro, se não me engano, foi ele que pregou aqui na semana passada. O último ponto que a gente viu. Não dê espaço para dúvida e para incredulidade. Não dê espaço para dúvida e para incredulidade. Não permita que isso aconteça. Agora, lembre-se do seguinte. Dúvida e incredulidade, em geral, são apenas reações a certos estímulos. A dúvida e a incredulidade não vêm do nada. Não vem do vento. A dúvida e a incredulidade, ela vem como uma reação a certos estímulos. Quais são os estímulos que geram a dúvida e a incredulidade? 2 estímulos que geram dúvida e incredulidade. A ansiedade e a preocupação. A ansiedade e a preocupação são os 2 estímulos que vão conduzir você, se você não controlar, não cortar esse estímulo e permitir que ele continue, a ansiedade e a preocupação vão querer te arrastar para a dúvida e a dúvida vai te arrastar para a incredulidade. Você precisa cortar
esse estímulo de preocupação e ansiedade na raiz. Então, esse é o nosso 6º ponto. Ou seja, não dê espaço para ansiedade e para preocupação. Você pode falar para a pessoa que está perto de você? Mesmo com máscara, ela vai ouvir. Não dê espaço para ansiedade e para preocupação. Aí eu vou te fazer uma pergunta. E o que é que gera ansiedade e preocupação? Ansiedade e preocupação podem gerar a dúvida e a incredulidade. Mas o que gera a ansiedade e a preocupação? São as circunstâncias. As circunstâncias é que vêm quando você começa a focar, a observar e prestar atenção demais nas circunstâncias, é exatamente a fonte da preocupação e da ansiedade está nas circunstâncias. Então, esteja consciente do seguinte: essa batalha contra a ansiedade, a batalha contra aquilo que a preocupação, gerados pelas circunstâncias, essa é a genuína, essa é a verdadeira batalha da fé. Esse é o verdadeiro combate da fé. É um combate que acontece a nível da sua mente. O combate da fé, a verdadeira guerra espiritual, não é subir no alto de um prédio, vamos subir no prédio mais alto da cidade para repreender o espírito de prostituição, o espírito de pobreza, o espírito de violência da cidade do Rio de Janeiro, para botar abaixo esse principado, essa potestade. Eu, particularmente, já li o Novo Testamento N vezes. Em nenhuma dessas vezes eu observei o apóstolo Paulo chegando em algum lugar e antes de entrar na cidade para pregar o evangelho, ele alertou para todo mundo: não, gente, antes da gente entrar, vamos procurar aqui um lugar bem alto para repreender a potestade, o principado de Éfeso. Não vi o apóstolo Paulo fazendo nada disso. Eu vi o apóstolo Paulo simplesmente chegando, pregando o evangelho, mandando ficha e o diabo perdendo o terreno. É isso que eu vejo na Bíblia. Amém, gente? Eu preciso me tocar e me lembrar que o diabo é um derrotado. E ele foi derrotado não é por mim, ou por uma oração, ou por óleo ungido. Ele foi derrotado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então eu preciso me tocar disso. Eu estou lidando com um inimigo que já foi derrotado. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, Pedro diz o seguinte: lancem sobre ele. Ele quem? Jesus. Lancem sobre Jesus todas as suas ansiedades, ou seja, todas as suas preocupações, todos os seus medos, todos os seus temores. Lancem sobre Jesus, porque Ele cuida de vocês. A versão que eu costumava sempre ler, que eu costumo ler com mais frequência, diz: lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem continuamente cuidado de vocês. Não há um momento em que Jesus se distraia e perca o controle. Não, Ele está cuidando de você agora. Alô? Jesus está cuidando de você agora. A batalha da fé, deixa eu te dizer o que a batalha da fé não é. O que o combate da fé não é. O combate da fé, a batalha da fé, não é uma batalha diretamente contra o diabo. O diabo já foi derrotado. Amém? Em segundo lugar, a batalha da fé não é uma batalha diretamente contra o pecado, porque o pecado já foi destruído. Lá em Hebreus capítulo 9, no versículo 26, diz que Jesus, ele aniquilou a origem, a raiz, a fonte do pecado. Ele foi na fonte. Jesus não foi tirar os frutos, ele foi na raiz. É importante a gente entender isso. Por que a gente diz que você, se você está em Cristo, você agora é justificado, e se você é justificado, você agora é santo? Porque Jesus não fez simplesmente perdoar os seus pecados. Ele fez mais do que isso. Ele removeu de você a velha natureza. O que era essa velha natureza que a Bíblia diz que foi removida de nós? A velha natureza era a natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão, que veio como herança.
Mas Jesus removeu de nós e Ele colocou em nós uma nova natureza. Por isso a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e agora eu sou uma nova criatura porque foi colocada em mim uma nova natureza. Que natureza foi colocada em mim agora? A natureza do próprio Deus. Zoe, a natureza do próprio Deus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham Zoe, a vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus, e tenham essa natureza Zoe em abundância. Amém, gente? Jesus fez isso por nós. Então a batalha da fé não é uma batalha, não é uma luta contra o diabo, porque ele já foi derrotado. Não é uma luta contra o pecado, porque ele já foi destruído. A batalha da fé não é uma batalha contra pessoas. A nossa luta não é contra carne ou contra sangue. A nossa luta não é contra pessoas e não é contra circunstâncias. A nossa luta, a luta da fé, a genuína batalha da fé é uma batalha contra pensamentos errados. Pensamentos errados geram crenças erradas. E crenças erradas geram ações erradas. Prestou atenção nisso aqui? A nossa batalha não é contra o diabo, contra o pecado, contra a carne, contra pessoas. A nossa batalha é uma batalha que se dá a nível da nossa mente, dos nossos pensamentos. Se o diabo consegue implantar um pensamento errado na sua mente, você vai pensar de maneira errada, você vai crer de maneira errada. Crendo de maneira errada, você vai agir de maneira errada. É líquido e certo que você vai agir de maneira errada. Tudo começa com pensamento. Por isso a Bíblia diz que nós devemos levar cativo todo e qualquer pensamento que se eleve acima do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Porque o escritor bíblico, o escritor de Romanos, ele sabia, Paulo sabia do seguinte: a coisa toda começa com um pensamento errado. Se eu acredito que Deus é quem me lançou num leito de enfermidade, eu estou pensando errado, isso vai me levar a agir de modo errado, a crer de modo errado e a agir de modo errado. Se eu creio que o meu problema financeiro é um castigo que Deus botou na minha vida, eu estou pensando de modo errado, eu estou crendo de modo errado, isso vai trazer consequências de ações erradas. Alô? Amém, gente? Eu preciso compreender e entender que a genuína batalha da fé é uma batalha contra pensamentos errados, que vão gerar crenças erradas, que por fim geram atitudes erradas. Provérbios 10, no versículo 24, diz assim: aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. Prestou atenção no que está sendo dito aqui? Veja bem que isso aqui é versículo da Antiga Aliança. E já na Antiga Aliança, o escritor de Provérbios teve um entendimento, uma revelação de que aquilo que o ímpio, o incrédulo, aquele que não tem aliança com Deus, aquilo que essa pessoa teme é o que acaba acontecendo. Mas aquilo que os justos, aqueles que foram justificados em Cristo, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aquilo que os justos desejam, Deus lhes concede. Em outras palavras, o que você crê é o que você recebe. Aquilo que você crê é o que você recebe. Dá uma olhada agora em Provérbios 23, no versículo 7. Provérbios 23, 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso aqui significa o seguinte: aquilo que você pensa é o que você é. A maneira como você se vê é o que você vai expressar na sua vida, no seu dia a dia. A igreja não aprendeu isso ainda. Os psicólogos do esporte já aprenderam isso, há um bocado de tempo. Os psicólogos do esporte trabalham com os atletas de ponta, dizendo para eles o seguinte: feche os seus olhos, visualize a sua prova, visualize a sua competição. Você vai competir no quê? É salto com vara. Veja-se passando por cima, veja-se na sua mente passando por cima daquele sarrafo.
Veja-se batendo o recorde brasileiro. Veja-se batendo o recorde sul-americano. Veja-se batendo o recorde mundial. Veja, visualize, imagine o estádio cheio aplaudindo a sua vitória. Veja-se no pódio, subindo no pódio, recebendo a medalha de ouro. Você vai competir no quê? É numa maratona? Veja-se correndo leve, fácil, passando pelo quilômetro 10, 15, 20, sem estar com 2 palmos de língua para fora. Veja-se correndo como se você se sentindo como se a gravidade quase não existisse. Veja-se passando pelo quilômetro 30, se sentindo bem, se sentindo forte. Veja-se passando pelo quilômetro 40, faltando agora apenas 2 quilômetros para a linha de chegada e você está em primeiro lugar. Veja-se competindo e vencendo a competição. Os psicólogos do esporte já descobriram isso. Ó, como você se vê, é assim que você se expressa no mundo. Se você se vê doente e fraco, é assim que você será. Se você se vê vitorioso e rico, é na direção disso que você vai caminhar. Gente, eu me vejo, eu não faço força para isso. Hoje eu não faço mais força para isso. Já houve uma época em que eu precisava meditar nisso, mas com uma constância muito grande. Hoje eu não preciso, isso já está entranhado dentro de mim. Eu me vejo próspero. É assim que eu me vejo. Você pode tirar todo o meu dinheiro e me deixar sem uma moeda no bolso, e eu vou ganhar tudo de volta e 10 vezes mais, porque eu sou próspero. Quem se vê pobre, você pode dar para essa pessoa todo o dinheiro do mundo e ela vai perder tudo de novo. Quando você se vê pobre, não, eu sou pobre, não tem jeito, não tem remédio, você pode dar 1 bilhão na mão dessa pessoa. E fatalmente ela vai perder esse dinheiro. Porque ela se vê pobre, ela se entende pobre, ela se acha pobre, ela não consegue se ver rica. Eu me vejo próspero. Não é que você entende que há uma diferença entre riqueza e prosperidade? Prosperidade, riqueza, a gente associa a ter muitos carros, muitas casas, muita grana, mas prosperidade é você ter todas as suas necessidades supridas e ainda sobrar para você abençoar pessoas. Eu me vejo próspero. Você pode tirar todo o meu dinheiro, ele vai voltar todo para mim, porque Deus vai trazer de volta, porque eu me vejo próspero. Eu me vejo sadio. Eu me vejo sempre. Gente, quando eu saio para correr, na minha cabeça eu tenho uma dificuldade imensa de correr devagar. Eu tenho uma dificuldade imensa, porque eu vou me sentindo bem, e eu começo a acelerar quando eu vejo, eu estou em ritmo de prova. Mas eu não estou na prova, eu estou no treino. Mas eu me sinto tão bem que eu já começo a descer o pau no lombo do burro. Eu já começo a soltar e a querer correr com mais velocidade, porque eu me vejo sadio. Eu não me vejo num leito de hospital, o Covid me pegou. Não, está amarrado. Eu me vejo sadio. Como é que você se vê? Você sabe por que eu tenho hoje, tenho 70 quilos. Quando eu tinha 25, quer dizer, menos da metade do que eu tenho agora. Eu estou com 6,2. É máquina pra caramba, hein? 6,2. Eu tenho 70 quilos. Quando eu tinha 25, eu tinha 68. A minha irmã sempre dizia assim, um dia tu vai ficar barrigudo. Aí eu dizia, quando? Não, quando você casar. Eu casei, a barriga não veio. Agora quando você tiver o primeiro filho. O primeiro filho veio, foi a filha, a barriga não veio. Não, mas quando vier o segundo, a barriga não veio. Quando vier o terceiro, a barriga não veio. Quando você fizer 60, a barriga não veio. E não vai vir. Porque eu me vejo tanquinho. Você está entendendo que há pessoas que fazem cirurgia bariátrica e depois engordam tudo de novo porque elas se veem gordas. A mente dela, não é o corpo que é gordo, é a mente dela que é gorda. Então ela volta a engordar tudo, porque na cabeça dela, ela é gorda. Eu preciso me ver
como Deus me vê. Como é que Deus me vê? Deus me vê mais que vencedor. Deus me vê curado. Deus me vê abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Deus me vê próspero. Então é assim que eu me vejo. Porque como Ele imagina na sua alma, assim Ele é. Como eu imagino, como eu me vejo, com a imagem que eu tenho de mim mesmo, na minha alma, na minha mente, é assim que eu sou. Amém? Você consegue se ver vitorioso sobre os problemas, sobre as lutas e as circunstâncias? Agora veja só o seguinte. A verdadeira fé não é um produto do pensamento. A verdadeira fé não é um produto da mente. A verdadeira fé, a fé bíblica, é um produto do coração, do espírito. A verdadeira fé não é um produto mental, é um produto espiritual. Alô? Por isso, presta atenção nisso aqui, é perfeitamente possível você ter dúvidas na sua mente, na sua cabeça, mas ainda assim manter firme a sua fé no seu espírito. Você está entendendo agora? Se você está conseguindo linkar a questão dos pensamentos errados que o diabo lança para tentar conduzir você para a dúvida e para a incredulidade, mas que os pensamentos errados de dúvida e incredulidade não significam que você não tem fé? Pastor, deu um nó na minha cabeça, então vamos desfazer o nó. Fé não é algo mental, fé é algo espiritual. Então é possível que eu tenha dúvida na minha mente, mas mantenha fé no meu íntimo. Então eu medito na palavra todo dia, para que essa fé, que começa por aquilo que eu ouço, ela seja transferida do nível auditivo, do nível mental, para o nível espiritual. Porque fé apenas a nível mental é mera concordância. Mas a mera concordância mental não produz bolhufas. Você vai perguntar para 90% e mais dos brasileiros, você acredita em Deus? Mais de 90% dos brasileiros respondem no censo do IBGE, eu acredito que Deus existe. Mas então por que você não está fazendo nada com essa crença? Por que você só vai à igreja no dia dos finados? Por que você só vai à igreja quando tem batismo, ou sei lá o quê? Se você realmente crê que Deus existe, gente, a maioria das pessoas crê que Deus existe e crê que Ele tem poder. Há pessoas que se aproximaram de Jesus. Jesus, se você quiser, você pode me curar. O que essa pessoa estava dizendo? Eu sei que você tem poder para isso, eu só não sei se você quer. Quando você começa a perceber que existe um conflito entre aquilo que você está ouvindo na sua mente e aquilo que você crê no seu coração, confessa a palavra, declara a palavra, pega a palavra e bota na sua boca e começa a colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. Porque essa confissão de fé é que vai expulsar da sua mente o pensamento errado. Então é perfeitamente possível que você... E o diabo quer te convencer disso, que uma vez que você tem um pensamento qualquer de dúvida, de incredulidade, de preocupação, de ansiedade, ele quer que você pense que você não tem fé. E aí você começa a acreditar que não tem fé. Acreditando que você não tem fé, conforme você crê, assim você se expressa, assim você é. Então você começa você mesmo, o diabo nem tem trabalho nenhum com você. Você mesmo se derrota. Sabe aquela história? Você se derrotou-se a si mesmo. Foi você que se derrotou-se a si mesmo. Pensando de forma errada, crendo de forma errada, porque você acreditou no pensamento errado. Você não tem jeito, você não tem remédio, não é nada disso, você não é santo, coisa nenhuma, porque você deu uma pisada na bola, você pecou ainda ontem, você está dizendo que você é santo. Não, peraí. Esse pensamento é um pensamento que quer me levar para uma situação de incredulidade, de dúvida, de ansiedade, de preocupação. Mas eu vou me firmar na palavra. Amém? Eu preciso me firmar na palavra. É perfeitamente normal e possível que você tenha dúvida na sua mente, mas que você tenha ainda assim fé no seu coração. Marcos 11, 23. Jesus disse o seguinte: porque em verdade eu te digo que se alguém disser a esse monte,
Levanta-te e jogue-se no mar. E não duvidar aonde? Na sua mente? Gente, está escrito lá, é só ler. Porque se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, no seu coração, não é na sua mente. No seu coração. Na mente posso até duvidar. Por quê? Porque a mente humana funciona de acordo com uma coisa chamada lógica. A nossa mente foi criada e treinada para funcionar com uma coisa chamada lógica. E quando eu olho para um monte, a lógica me diz: monte nenhum sai voando para se lançar no mar. É isso ou não é? A lógica diz isso. A lógica diz que uma enfermidade X não se cura assim do nada. Tem que tomar remédio, tem que tomar antibiótico, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer cirurgia. A lógica diz isso. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, contraria a lógica. A lógica é da mente. A fé é do Espírito. A lógica me diz, o meu caso não tem remédio. Mas a fé me diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. A lógica me diz, dessa vez não tem saída. Mas a fé me diz, Deus abre saída onde não existe saída alguma. A lógica me diz, agora deu, já era, não tem remédio. Mas a fé me diz, o meu Deus, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades de acordo com a riqueza que há em Cristo Jesus. Há um conflito muitas vezes entre a lógica e a fé. Você precisa aprender a ficar com a fé. Porque às vezes a gente quer ficar com a lógica. Não, olha, já fiz as contas, 2 mais 2 é igual a 4, eu já vi que não tem remédio, não tem jeito. Dessa vez nem Deus me ajuda. Pronto, você mesmo já se aniquilou. Foi você mesmo que se derrotou-se a si mesmo. Não foi outra pessoa, não foi o diabo. Você sabe que muitas vezes a gente fica dizendo que o diabo fez, o diabo fez, o diabo fez, e o diabo está num canto assim, só olhando, dizendo assim: foi eu não. Você foi você mesmo. Eu só preparei o palco. Eu só preparei a cena. Eu só manipulei circunstâncias. Você acreditou no que você quis acreditar. Complicou, hein? Ou facilitou. Agora você está entendendo que o diabo não é tão complicado de ser derrotado assim, porque ele já foi derrotado. E tudo que o poder que ele tem é de lançar na sua mente pensamentos errados, para que você creia errado, receba errado, pratique errado. E se você entende que muitas vezes há uma dissociação entre aquilo que está na sua mente e aquilo que está no seu coração, e que você precisa firmar aquilo que está no seu coração, confessando a palavra, meditando na palavra, declarando a palavra: não, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Há uma batalha, há uma guerra. A sua mente dizendo não vai dar, e no seu coração você crendo, vai dar, Deus vai fazer um milagre. Na sua mente dizendo, a lógica diz que 2 mais 2 é 4, mas no seu coração você crê, não, mas Deus pode alterar essa lógica, porque Ele é o criador da lógica. Ele pode mudar essa circunstância, porque Deus, Ele está acima das circunstâncias. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?